Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, né, mais uma vez eu tô iniciando uma live no domingo, né, que é o meu dia sempre que eu gosto de fazer as lives. E hoje eu tô num parque diferente, né, eu tô aqui no Parcão, em Porto Alegre, e é um cenário muito bonito também, né, olha só, vocês podem ver. Então, gente, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a transformação, que eu estava pensando, que assunto que eu vou falar hoje, né? Então eu decidi falar sobre a transformação. E o que é, na verdade, a transformação na vida das pessoas, né? Tem N formas da gente transformar a vida, transformar situações. E também que eu posso fazer outra live para falar sobre isso, mas existem alguns arquétipos que a gente chama de transformação. E a borboleta é o típico arquétipo de transformação por si só, né? Porque ela inicia num casulo e vai se transformando até se transformar em borboleta, e a vida dela é muito curta, né? Então, o que a gente para pensar? Que quando as transformações na vida da gente acontecem, elas têm que significar, tem que ter um marco, né? Às vezes é um divisor de águas. E o que eu tenho que ponderar sobre isso, né? O que tá aquela situação, aquela transformação tá me fazendo refletir? O que eu quero mudar? O que eu preciso transformar dentro de mim para que as coisas realmente se transformem ao meu redor, né? Não adianta eu querer transformar o meu mundo, transformar o meu corpo, as pessoas à minha volta, se eu não mudar internamente. Principalmente eu tenho que mudar internamente. E isso vem a calhar com o livro que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo um livro chamado Vontades. E esse livro, ele fala muito sobre isso. O que ele fala? Ele diz sobre as fomes emocionais que a gente tem, né? Porque ele é ligado a mais pro lado do emagrecimento e das fomes. Nós temos fomes emocionais que a gente confunde muito. Que historinha eu tô contando pra mim, pra eu poder justificar aquela fome? Aí eu vou descarregar na comida aquela frustração, aquela emoção. Que emoção que eu tô, que gatilho que eu tô disparando na minha mente para eu justificar aquela historinha, né? Aquela historinha que eu tô contando. Então, para pensar um pouquinho o que quer dizer essa fome emocional. O que quer dizer esse tipo de historinha que eu tô contando pra mim. O que eu tenho que trabalhar em mim, o que eu tenho que limpar, o que eu tenho que bloquear ou transmutar para que isso realmente seja mudado e transformado na minha vida, né? Então a gente tem que parar um pouquinho, se conectar, respirar e pensar o que eu tô fazendo, que atitudes que eu tô tendo na minha vida que não estão me levando pra frente, me fazendo eu progredir, eu crescer. E independente disso, que historinhas que eu tô contando pra mim pra justificar a minha falta de atitude, a minha falta de ação, ou quem sabe até a minha movimentação pra um lado que não é o lado certo, né? Porque quando eu tô contando historinhas que são distorcidas pra minha mente, eu tô tentando driblar, na verdade, o que é real e que tem que seguir o seu curso, que tem que fluir naturalmente. Quando a gente percebe que essas historinhas são maquiadas, são, como é que eu posso dizer, são desvios do ego para falar ou para justificar a nossa real motivação em agir ou em não agir, né? Isso faz com que a gente pare e pense que está na hora de olhar com outros olhos, olhar realmente com os olhos profundos e ver que a mudança é necessária. Então, outro arquétipo de transformação também é a águia, né? A águia é um arquétipo de libertação, de mudança e de transformação. Então, essa transformação que eu preciso fazer, ela talvez esteja um pouquinho além da visão. Eu tenho que me perceber, eu tenho que saber o que eu quero para minha vida, eu tenho que ter essa clareza. A partir do momento que eu tenho a clareza do que eu quero para minha vida, eu vou transformar tudo à minha volta. E é começando por mim. Então não adianta eu pensar, eu vou fazer uma... Assim, a gente fica pensando, querendo sempre também uma perfeição nas coisas, né? A gente quer a perfeição nos corpos, a gente quer a perfeição no trabalho, a gente quer a perfeição nas relações afetivas, nas amizades. E, gente, nós somos seres imperfeitos.
Vamos agradecer as nossas imperfeições, porque são as imperfeições que fazem a gente crescer, são as nossas imperfeições que a gente trabalha e a gente cresce, a gente evolui a partir delas, né? Então é importante a gente se dar conta disso, galera. Toda vez que eu parar para pensar e eu transmutar e trabalhar as minhas imperfeições e me transformar, eu vou estar transformando o mundo na minha volta. Eu vou estar transformando as pessoas, eu vou estar transformando as pessoas que convivem comigo, a minha família, os meus filhos, os meus parentes, os meus colegas de trabalho. E é muito importante isso, porque eu tô dando luz para aquilo, eu tô focando naquilo, eu tô focando em transformar, eu tô tentando fazer diferente, e é isso que nos motiva diariamente, né? Toda vez que eu parar para pensar que eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu tenho que começar por mim. E claro que a gente pensa em querer melhorar o corpo, ter saúde, fazer atividade física, isso é necessário e extremamente importante, mas atrás disso eu tenho que saber o que eu tô trabalhando ou não trabalhando que eu não enxergo. Por exemplo, aí eu faço uma dieta, né? Eu vou contar uma história pra vocês. Eu já fui gordinha. Eu já pesei 130 quilos. Eu tive 2 gravidezes, uma em cima da outra. E eu cheguei a 130 quilos. E eu parei pra pensar, digo, gente, mas o que eu tô fazendo na minha vida? Eu preciso mudar isso. Eu preciso alterar isso, né? Esse aqui é a Ana, o Arthur aqui bagunçando. Eu não bagunço nada. Então, e eu parei pra pensar e disse assim, gente, não tem como eu continuar agindo assim. Por que eu tô punindo o meu corpo com uma coisa que tá no meu cérebro, com um bloqueio, uma crença limitante? O que eu vou fazer com isso? Eu vou transformar isso. E na época, isso foi em 2012, né, que eu fiz a minha cirurgia. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu emagreci 65 quilos. E desde então, eu comecei a buscar as minhas respostas dentro de mim. E claro, tem muita gente que disse assim, é muito fácil. Não, não é muito fácil. É extremamente desafiador. Só quem passa pelo processo sabe que eu fiquei 2 meses comendo papinha, 2 meses aprendendo a me alimentar. E não foi simples, não foi um processo bem trabalhoso. Só que hoje eu tenho certeza que se eu tivesse estudado e a capacidade que eu tenho de com expansão de consciência, eu não teria nem feito a cirurgia, porque eu tenho condições de, através de trabalhar o meu cérebro, alimentando as minhas crenças empoderadoras e mudando a minha mente. Sem cirurgia eu consigo isso, mas só depende da mente. A gente tem que trabalhar e exercitar o lado racional, porque nós agimos praticamente no impulso, no lado reptiliano. A gente age direto, o impulso é direto, toma lá da cá. E quando eu sei trabalhar as minhas emoções e eu me conheço, eu vou agir no racional. Eu vou fazer com que o meu cérebro racional se comunique com o meu instinto, conseguindo conciliar, fazendo ele aprender a trabalhar e não agir diretamente. Por exemplo, hoje em dia a gente comemora, faz uma festa, vamos comemorar com comida, faz uma celebração, uma efetivação de um negócio, vamos comemorar com bebida e comida. A gente associa muito as nossas comemorações ou as nossas frustrações à comida, e isso está errado. É aí que estão os gatilhos que nos desencadeiam as formas equivocadas de agir. Tá? Então, toda vez que eu parar para pensar que eu não preciso me compensar ou me preencher de comida, eu vou estar tendo uma percepção real do que é a minha dor, a minha frustração ou a minha comemoração. Ela não precisa ser preenchida. Se eu estiver dominando o que eu estou sentindo, ou pelo menos percebendo que essa historinha não é real, ou essa fome, essa vontade não é real, eu vou estar indo por um outro caminho, e esse caminho vai ser um caminho bem mais benéfico, tá, gente? Eu sei que é um assunto que denota bem mais tempo para falar e para abordar, mas eu acho que essas pinceladinhas que eu dei para vocês já dá um gancho de começar a cair as fichas, né? Então, toda vez que eu parar para pensar que o que eu tô fazendo, o meu comportamento é reflexo de como tá o meu interno, eu posso perceber que as minhas fomes e as minhas frustrações são emocionais. Toda vez que eu parar para pensar e eu refletir que emoção que eu não tô elaborando, que situação que está me incomodando e que eu não elaborei da forma correta, eu vou saber que ela vai virar uma fome, ela vai virar um desejo que eu vou tentar preencher de outra forma, tá, galerinha? Então, essa era a dica de hoje, que fique para vocês refletirem durante a semana e fazer só uma
uma reflexão nesse sentido. Se eu estou transferindo as minhas fomes, as minhas vontades emocionais para comida, para alguma outra coisa, para bebida, para alguma outra coisa, eu estou desvirtuando essa fome, eu estou tentando preencher aquilo com outro significado, eu estou fazendo um outro caminho, né? E na verdade, se a gente se der conta disso, já é um grande passo para segurar e não fazer, né? E talvez comece aí a grande transformação, para pensar para que 2019 seja um ano bacana e que a gente consiga ter mais consciência e condições de gerenciar as nossas emoções, que a vida fica bem mais fácil, tá? Um grande beijo para vocês, um ótimo domingo e uma boa semana.